Boa noite a todos. Boa noite aos nossos munícipes que estão nos assistindo aí de suas residências e a todos que estão aqui presentes, vereadores. Muito obrigado pela presença. Havendo um número legal sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Eu solicito o vereador Renato para fazer a leitura bíblica. Isaías 59, verso 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento. E quebrantamento há nas suas estradas. Comunico aos vereadores que desejam fazer o uso da palavra que se inscrevam no livro de oradores. O livro se encontra aqui com Joy. Quem quiser, vem aqui porque não temos mesa hoje, reserva. Coloque em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 21 de julho de 2025. Os favoráveis que permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ata aprovada. Coloque em votação a ata da primeira sessão extraordinária realizada no dia 21 de julho de 2025. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Ata aprovada. Coloque em votação a ata da segunda sessão extraordinária, realizada dia 21 de julho de 2025. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata também aprovada. Aqui. Vamos continuar aqui então, Joy. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente, podendo dar explicações que forem necessárias. Projeto de lei complementar número 9, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 20 da Lei Complementar Municipal número 44, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do município de São Gabriel da Palha, das autarquias e fundações públicas municipais e da outras providências. Projeto de lei número 129, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de lei número 130, de autoria da vereadora Lúcia Estrela, que institui o Dia do Imigrante Pomerano no município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de lei número 131, de autoria do vereador Fabiano Oste, que dispõe sobre a reserva de vagas a pessoas negras, indígenas e com deficiência nos concursos públicos e processos seletivos no âmbito da administração pública direta e indireta do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Projeto de lei número 132, de autoria do vereador Fabiano Oste, que dispõe sobre a criação do mês municipal de prevenção da gravidez na adolescência no âmbito do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Mensagem de veto número 6, que veta totalmente o projeto de lei número 109, 2025. Mensagem de veto número 7, que veta parcialmente o projeto de lei número 68, 2025.
Mensagem de veto número 8, que veta parcialmente o projeto de lei número 83, 2025. Moção número 21, 2025, de autoria do vereador Léo Bragado, que requer aplausos à Auto Center Wagner Limitada pela celebração de seus 22 anos em São Gabriel da Palha. Moção número 22, de autoria do vereador Fagner Ferreira da Fonseca, que requer aplausos ao tiro de guerra 01015 de São Gabriel da Palha pelos relevantes serviços prestados à formação cívica e social da juventude do município. Moção número 23, de autoria dos senhores vereadores, que requerem aplausos a Coabriel pela realização da quinta-feira de agronegócios realizados nos dias 24, 25 e 26 de julho do corrente ano. Moção número 24, de autoria do vereador Léo Bragato, que requer votos de aplausos pela aposentadoria da servidora Lucilena Uliana Bacete pelo cumprimento da sua função pública. Moção número 25, também de autoria do vereador Léo Bragato, que apresenta votos de aplausos pela aposentadoria da servidora Kátia Kelly Pedroni. E também pela aposentadoria do servidor Jason Roberto, do servidor João Francisco da Silva, do servidor Gabriel Wallace Campustrini, e Sérgio Fabiano de Souza Dias. Não sei. Requerimento número 13, de autoria dos vereadores Léo Bragato, Luciné Estrela e José Roque de Oliveira, que solicita ao Executivo Municipal as seguintes informações. Cópia completa do processo administrativo número 2733, de 9 de abril de 2025, que trata da organização e realização do leilão público de bens móveis inservíveis e bens imóveis do município de São Gabriel da Palha. Cópia integrais dos laudos de avaliação dos veículos, mobiliário, maquinários e demais bens móveis inservíveis que embasam a elaboração do referido processo do leilão. Informações complementares sobre créditos utilizados para avaliação dos bens, identificação dos servidores ou peritos responsáveis pelas avaliações, data prevista ou cronograma estimado para a realização do leilão público. Requerimento número 14, de autoria da vereadora Lucilene Estrela, apoiada pelos vereadores Léo Bragato e José Roque, que solicita ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Cópia integral do processo administrativo 4.748/2025, incluindo todos os despachos, pareceres, memorandos, notas de empenho, contrato vigente, nota fiscal e demais documentos correlatos inerentes ao processo. Esse é o expediente, senhor presidente. Neste momento, anuncio a hora da tribuna livre e concedo a palavra ao senhor Gesso Roberto, que falará sobre a Prefeitura Municipal, limpeza e administração em geral e dispõe de 15 minutos. Gesso está com a palavra. Boa noite. É uma oportunidade que tem mais de ano eu não estou tendo, eu não estive, eu não vim aí porque eu não poderia vir. Trabalhei 30 anos e 3 meses e me aposentei, graças a Deus. Fiz um curso em 95, passei, entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente, graças a Deus. E muitas vezes o povo pergunta, e a própria Câmara pergunta, por que funcionário público não vem na Câmara usar a tribuna livre. E eu vou explicar por quê. Porque para o funcionário público vir aí para falar bem de todo mundo, só bem, não tem significativo. Se ele não puder falar o que está acontecendo na cidade, então é melhor ele nem vir. Porque eu fui penalizada pela prefeitura, pela administração passada, que é o mesmo prefeito que está hoje, por eu usar a tribuna livre e falar a verdade.
Quando eu parei de falar a verdade, eu parei de vir aí. Em abril do ano de 2023, aí nessa Câmara foi aprovado 11 para ação social e não precisava ir lá. E nosso funcionário, os nossos reajustes estavam lá embaixo. Eu terminei o meu mandato na prefeitura de funcionário público e tem muitas coisas ainda que não foi resolvido e eu não recebi. Como muitos outros estão ali. Tem algumas coisas, direitos a gente tinha, tem e foi esquecido. Aí eu pergunto, como pode um funcionário trabalhar, tem seus afazeres, vem um reajuste do ano de 4,8% da inflação, aí o prefeito vai dar lá depois de 4 meses de mandato, começa a pagar em maio, junho, julho e agosto, 1,2%. Mas eu tinha que pagar na rua lá, eu tinha que pagar na hora lá. Eles não dividiram para mim, tirando o juro. Eu tive que pagar um juro e correção monetária, porque se eu não passasse na hora, tem o juro e correção monetária. Mas isso acontece, não é só em São Gabriel da Palha, não, é no nosso estado e no país. Aonde nós estivermos, tem isso, essa questão aí. Porque nós moramos, infelizmente, vocês ouçam bem, prestem bem atenção, nós vivemos num país onde a corrupção é generalizada. Aí eu não quero falar assim, eu não vou falar e não posso falar, e os vereadores são isso, eles são aquilo outro. Eu não posso falar, certo? Mas a opção no país inteiro. Se você sair na rua aí, vai conversar com a pessoa fala assim, fulano lá em cima, lá em Brasília é ladrão. Tem o A e o B, tem 2 lados, o lado A e o lado B. O lado A puxa para o lado A, e o lado B puxa para o lado B. Então fica assim, ela briguinha entre outros. E em vez da pessoa entrar no comando, ganhou para vereador, ganhou para prefeito, vamos sentar junto e vamos ver as prioridades que tem na cidade, no estado ou no país. Qual é a prioridade? Eu vejo que a nossa cidade precisa, primeiramente, cuidar dos funcionários. O prefeito precisa cuidar dos funcionários, dar o valor que o funcionário tem e merece. Eu já estou saindo, já saí, já aposentei. Mas eu pergunto, a nossa prefeitura tira dinheiro para mandar para a Câmara, tanto por cento. Tira dinheiro para terceirização, tanto. Aí vamos lá, o funcionário da prefeitura tem 15, 16 anos e recebe R$250 de Banesti. E não pode subir, não tem como subir. A terceirização é R$749. E o dinheiro sai da prefeitura. A porcentagem que vem para a Câmara, não sei quanto, mas é R$1.200 o Banesti. Aí eu pergunto, uns pode ter um valor alto e outros um valor lá embaixo. E se você for lá, um dedo mindinho, se você for comprar, dependendo da coisa, você traz no dedo mindinho e nem pesa. Entendeu? A nossa cidade, quando a gente trabalha no órgão e é na limpeza pública, aí a gente conhece a cidade. A gente sabe como a cidade está. Você passa na porta do amigo, está lá, você varreu, aí depois você volta, olha para trás assim, pá, vem a sujeira, está tudo sujo novamente. Nós tivemos uma reunião na época, e aí o secretário da época falou que não precisava varrer a calçada do comércio. Aí todo mundo falou, eu levantei a mão e falei assim, tá bom, secretário, então a gente não varre. Mas quando a gente passar na porta do comércio de fulano, e nós tiver 100 metros para lá, ele vir varrer na rua, e o fiscal passar, vai puxar nossa orelha para chamar lá, porque nós deixamos sujo.
Mas é o dono do comércio que jogou para a rua. E aí, está certo isso? Não dá. É um dever da gente varrer a calçada. Eu não posso entrar no quintal dos outros para varrer. Entendeu? Aí não. Mas na calçada precisamos. A nossa cidade precisaria, com todo respeito aos vereadores, e os vereadores andassem mais na cidade, gente. Andar, mas ver e obrar do secretário e tem e fazer. Obrar dele, falar, tal, assim, está assim, 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 assim. Nessa galeria do Nilton, vai para lá, da delegacia, ele vai, sai lá no Aré, tem um entulho ali, já tem 20 dias ou mais. O pessoal da terceirização não apanha, não vem para cá. E o coletor não entra ali para apanhar, o carro não passa ali. Quem é responsável não sou eu, é quem administra. O bom administrador, ele delega poder e obra. Ele delegou o poder. Se ele recebeu o poder e não está fazendo, tira ele do cara e põe outro. Deveria ser assim. Mas tem um ditado, e fala na rua aí, todo mundo fala, e na época da campanha, o candidato a prefeito, candidato a vereador, bate no ombrinho do cara lá, da moça, da mulher, de todo mundo, dá um abraço, dá um beijinho, dá isso, dá e outro. Aí depois ganhou, colocou ele lá, por obrigação. E aí ele faz, não trabalha, só é saber do dinheiro no bolso. E o outro que trabalha lá, o dinheiro necessário era para ir no bolso dele e não vai. Entendeu? Eu estava conversando com o secretário de hoje, da limpeza, ele falou, ele não sabia que nós não podemos trabalhar no ponto facultativo e receber, não. O funcionário da limpeza pública de São Gabriel da Palha, no ponto facultativo a prefeitura dá, ele é obrigado a trabalhar. Se ele não trabalhar, ele perde o dia, perde o banesti de R$250. Enquanto todo mundo vai passear, vai fazer tudo, o gari tem que trabalhar, fazer o papel dele, senão ele é penalizado. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Gente, graças a Deus, completei o meu tempo na prefeitura. É estressante hoje trabalhar aonde a gente não é valorizado e aonde há cobranças. Até 3 anos atrás, nós tínhamos muito mais cobrança. Depois de 1 ano e meio para cá, do final do mandato, da primeira gestão, do prefeito Tiago Rocha, e até agora, aí está mais tranquilo, parece, nem tem fiscal, parece. Porque não passa o Joel e pega a assinatura nossa dos pontos e tudo. Depois não tem mais. A terceirização não está tendo fiscal. Vocês sabiam disso? A terceirização está trabalhando do jeito que isso não tem fiscal. Então é assim que está acontecendo. Eu estou aí fazendo o papel de cidadão gabrielense. Sou cidadão e moro aí há 68 anos. Não é 68 dias, não. E nem 68 meses, não. É 68 anos. Acordo desde os 11 anos de idade, acordo 4 horas da manhã para trabalhar. Mesmo aposentado, mesmo quando estava de férias, continuo acordando 4 horas da manhã. Mas agora, como é que nós vamos fazer? Eu só gostaria quem tem seu poder, quem tem suas obrigações, quem tem seus deveres, cuidasse deles. Porque o povo da cidade, o povo fala ali lá fora, ô Jéssica, como é que faz para fazer isso, 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 isso? Falei, eu posso fazer, eu faço. Olha, o outro pode fazer, o vereador pode, e o prefeito pode, eu não posso fazer. Eles que têm o outro poder, eu não tenho. Eu clamar, pedir a eles para que façam uma coisa,
e eles veem e podem fazer, aí eu posso fazer. É a mesma coisa e você pedir para mim, Jesus, você pode fazer isso assim para mim? Se eu puder fazer, eu vou falar, posso. Mas se eu não puder também, eu falo não. Existem duas palavras que a gente precisa aprender e só tem elas duas para fazer. Ou é sim ou é não. Posso ou não posso. Se não pode, não pode. Se posso, posso. Esse negócio de talvez, vou ver ou tal, não é palavra, precisa sair das nossas bocas. Da minha boca não sai. Infelizmente não sai. Não sai porque eu quero continuar sendo aquele homem e meu pai sempre me deu. Mandou falar, sempre falava comigo, seja sim, sim, não, não. Se você tiver que apanhar, apanha. Mas continua falando sim, continua falando não. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio nessa promessa. Eu creio. Graças a Deus, eu falei, estou vivendo agora 4 dias de aposentado. Estou vivendo tranquilo. Não perdi o ânimo de acordar 4 horas da manhã. Saio atando umas latinhas. Vou ficar uns dias parado, um mês parado, e vou arrumar outro emprego. Eu não sei ficar parado. Não tenho condições de ficar parado. Principalmente e a gente ganha nos dias de hoje. Entendeu? Nos dias de hoje. Entendeu? Então a gente precisa arrumar alguma coisa. Mas eu gostaria muito, mas muito mesmo. E eu falei aí, e eu estou clamando aí, é a nossa cidade, não é para mim, para Jesus, não. É para a nossa cidade. A nossa cidade já foi reconhecida no estado, uma cidade mais limpa do estado. Mais limpa. E ela pode ser, se todo mundo fizer a sua parte. Eu estava conversando, o cara passou ali na galeria, falou, é fulano lá de cima. Eu falei assim, mas é o dono do prédio. Se você é o dono do prédio, você chama seus inquilinos e fala, ó, a partir de hoje, vocês não podem pôr lixo aí, vocês têm que pôr lá fora. Se pôr e a prefeitura me multar, eu cobro de vocês a multa na hora do aluguel. Então é fácil, gente. Se quiser fazer, é fácil. É só querer. É só querer. É só querer ter vontade de fazer. Porque nós não podemos deixar um favor atrapalhar o nosso trabalho. O nosso trabalho precisa ser reconhecido pelo povo da nossa cidade. Tem gente que não liga para nada. Tem gente que não liga para nada. Eu aprendi desde novo com meu pai, minha mãe, meus avós, e se eu sair de casa, for chupar um picolé, e está o papel e o palito, se não tiver uma caixinha para colocar lá, eu coloco no bolso, depois levo para casa e põe no lixo. Então, é isso que precisa, conscientização. Muitas vezes eu já vi, na rua aí, o pai está comendo um negócio, o filho está também, o pai joga no chão, aí o filho vai jogar, ele vai reclama um filho, aí o filho fala assim, o senhor também não jogou? Eu não posso jogar. Então, a educação vem de casa. Então, eu quero agradecer a compreensão, agradecer o silêncio, agradecer a oportunidade que tive de estar aí, e eu vou vir mais vezes, porque hoje, como eu falei, a vez passada eu não vim, eu fiquei mais de anos sem vir, por perseguição do Tiago Rocha e do antigo secretário dele. Entendeu? Obrigado, Jesus, aí pelas suas palavras. Que você possa curtir bem aí a sua aposentadoria, vai descansar, arrumar outra coisa para fazer. E às vezes você falou aí de corrupção, mas a corrupção está no nosso Brasil. Nós temos que ter mais critério para escolher os nossos governantes. Nós temos um presidente que está acabando com o país. Então, ontem eu saí daqui, eu, o Edinho e mais alguns de São Gabriel, alguns cidadãos, para ir lá representar vocês, para ir lá pedir pelos meus filhos, pelos meus netos. Então, eu acho que a gente tem que brigar mais e ter critérios na hora de escolher certos governantes aí.
Muito obrigado. Antes de passar aqui a palavra aos oradores, eu peço aos vereadores que assinem a lista de presença. Espera, rapaz. Nós temos aqui duas moções de aplauso para fazer. Então, antes de dar a palavra aos oradores, eu vou fazer, enquanto vocês assinam, eu vou dar a palavra ao Orian para homenagear o nosso amigo lá, o Ronaldo. Beleza, Ronaldo? Seja bem-vindo aí. Obrigado pelo serviço que você presta em São Gabriel da Palha. Breve. Boa noite, presidente. Quero agradecer a oportunidade a todos os vereadores. Boa noite a todos. A gente está aqui hoje para reconhecer, né, essa grande equipe do nosso mestre Ronaldo, Garras de Tigre. Tem formado, né, jovens, tem mais de 15 anos de treinamento e recentemente, né, teve a sua equipe ganhando aí 7, 8 medalhas de ouro e classificando para uma etapa nacional. Então, assim, Ronaldo, hoje não só o Orian, mas aqui eu estou falando em nome de todos os vereadores. Todos aqui estão com você, tá bom? Pode contar sempre, nosso amigo Fagner, né, te ajudou recentemente, nosso amigo Renatinho, que sempre está junto apoiando o esporte. E eu acho que é merecido esse reconhecimento ao senhor, né, que é mestre, faixa preta, e que tem aí dado oportunidade a essas crianças, deixando o seu final de semana com a sua família, para estar junto com eles. E você, para a gente, é muito importante, que Deus continue te abençoando. Eu queria, se for possível, a presença do nosso mestre, Ronaldo, aqui, e quero também aqui parabenizar aos atletas, e eles estão também presentes. Acredito que pode também estar vindo junto com o mestre Ronaldo, a Emanuele, o Henrico, Pietro, a Isabelle, o Alberto, Guilherme e Jamile. E se tiver mais alguém da equipe, pode vir na frente, porque vai ser muito importante para a gente. O presidente já está aqui, mas quero agradecer de novo a todos os vereadores. Todos os vereadores estão felizes com essas conquistas. Está centralizado? Vereador Getúlio. Presidente, São Gabriel é um celeiro de talentos. Cada vez mais aqui, toda a sessão praticamente, nós estamos aqui parabenizando, né, alguém pelos seus feitos históricos aqui na nossa cidade. São vários os homenageados, mas hoje eu gostaria de convidar aqui também o senhor Genivaldo Souza Lichtenstein,
Tang. Depois você vai me ensinar a falar seu nome, hein, ô Genivaldo? E também a Denise, representando a padaria Benincá. Eles que conquistaram o prêmio de melhor pão francês do estado do Espírito Santo. Então, eu gostaria de chamar vocês dois aqui na frente, para que a gente pudesse... Lichtenheld. Ah, menino, um dia eu vou ter um... Mas vamos chegar aqui, ó. E mais uma vez eu gostaria de convidar aquele vereador que quisesse fazer presente aqui para a gente homenagear, né? Essa dupla. Não é fácil alcançar esse lugar, né? São 78 municípios disputando, e a nossa padaria Benincá aqui de São Gabriel da Palha, junto com o Genivaldo Lichtenstein, Lichtenheld, pelo brilhante prêmio aí de primeiro lugar. Léo Bragato também tentou homenageá-lo, mas a gente acabou que quando um vereador faz uma moção, acaba que ele fica como propositor, mas tem alguns eventos que a gente está até tentando fazer, todo mundo assinar junto, mas meus parabéns para vocês, Deus abençoe, sucesso. Obrigada. Nossos parabéns em nome de toda a Câmara de São Gabriel da Palha. Você pode tirar uma com o meu celular? Só um minutinho. Parabéns, sucesso. Parabéns. Obrigada. A gente come seu pão, hein? Ontem, 3 horas da manhã, eu estava na porta da padaria batendo para abrir. Agora vocês podem comprar. Essa vitória ontem, eu bati Estou comendo o melhor pão do estado. Agora no café da manhã, a gente pode encher a boca para falar. Estou comendo o melhor pão do estado. Nesse momento eu vou passar palavras aos oradores. E eu convido o primeiro orador da noite, o vereador Léo Bragato. Dispõe de 7 minutos e meio. Quer mais? Presidente, estou achando que o Disseu pediu aí para o senhor aumentar esse prazo aí. Mas eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos todos juntos aqui. Agradecer a todos que estão em casa assistindo a nossa sessão. E cumprimentar a todos aqui nessa plenária, em nome da Elza Cometa. A Elza é minha amiga, é uma pessoa que sempre ajuda muito a comunidade. Aí, Elza? E a gente sempre está junto na feira, né? Um lugar bom de se encontrar, de conversar. E assim eu cumprimento, Ronaldo, você também aí, e a Denise, pelas homenagens aqui feitas, muito merecidas. É isso que valoriza o nosso município, levando o nome através de vocês, que fazem um trabalho extraordinário. Mas eu, no dia de hoje, com todo respeito a cada colega aqui, o nosso município não tem muito o que comemorar. Nosso município vive um caos pesado nesse momento. Nós estamos com um prefeito cassado, o diploma dele, e muito difícil de ver ele pela cidade. Eu aqui fico muito triste de ter que vir aqui nessa tribuna e falar desses assuntos aqui, porque eu queria vir aqui elogiar. Eu queria vir aqui falar coisas boas. Mas eu, Geso, como eu sou um vereador, eu também só faço a minha função de fiscalizar. E aqui eu começo pela minha indignação com as CAT. Nossos catadores de reciclável estão com dificuldade. Eu já clamei ao prefeito, ele hoje se encontra em Brasília com a comitiva dele. Ele é especialista em fazer vídeo para mostrar que está tudo bonito, mas não está. A equipe dele é ótima para fazer vídeos extraordinários. Só que eu queria que o senhor prefeito me convidasse para andar a cidade. Quando o senhor chegar de Brasília, que o senhor me chame
para a gente dar uma rodada na cidade, que aí eu vou te mostrar a realidade do que está acontecendo. A Ascat, gente, todo mundo aqui tem amigo na Ascat, ou às vezes até familiares. Essas pessoas estão passando uma dificuldade tremenda. É porque eles têm medo de falar, tá, Géso? Eles têm medo também de serem perseguidos. O asilo nosso, foi feito um acordo agora, no 7º mês do 2º mandato do prefeito. Porque aprovaram o plano agora. Foram empurrando. Esse dinheiro teria que entrar todo mês, começou a entrar agora, no 7º mês. O SOS Animais, pessoas voluntárias, vão fechar as portas. Sabe por quê? Porque o prefeito não paga. O prefeito não transfere o dinheiro das emendas que nós já depositamos no ano passado, no mandato passado. Simplesmente não faz nada. Então, é difícil você se dedicar a uma causa animal, porque os animais também merecem nosso respeito. E o prefeito, em momento nenhum, se comove para colocar um dinheirinho lá, para comprar uma ração, para fazer um curativo no animal. E essas pessoas que estão ali dentro são pessoas que se dedicam gratuitamente para cuidar desses animais. O Hospital São Gabriel. Olha, gente, final de semana e dia de segunda-feira é um caos. Eu já falei com a diretora, ela me trata muito bem. Os funcionários, quando vou lá, toda semana eu estou lá dentro visitando os acamados, os internados. Não aguentam mais porque o município não investe para pelo menos colocar mais na segunda-feira mais um médico. Eu sei que tem feito a parte de colocar médico, mas precisa de mais investimento. E muitas vezes não está tendo médico nos postos de saúde. A última vez, 2 pessoas que me encontraram, não tinha médico no posto do Cachoeira da Onça. Aí eu disse para a menina assim, então vocês têm que falar nas redes sociais para nós, senão a gente não fica sabendo. Agora eu vou falar das estradas. Presidente, o senhor pega um pedaço de estrada ali para chegar na sua casa, estrada de chão. As pessoas não transitam. Eu fui aqui na fazenda dos Borgo, para frente um pouquinho ali, só passa ali se for de trator. Eu vou lá com quem quiser amanhã cedo e vou mostrar a situação que está. Os moradores não chegam em casa. Chegam agora porque está no tempo seco. Se chover, ou é barco ou é trator para tirar a sua produção de casa. Prefeito, vamos consertar as máquinas. Vamos colocar essas máquinas para funcionar. Eu não sei o que está acontecendo. O nosso dinheiro não aparece. Eu nunca vi isso, São Gabriel. Nosso transbordo. Nosso transbordo, para quem não sabe, é quando o caminhão do lixo passa na cidade, recolhendo lixo que não dá para aproveitar. Então ele tem que ser levado para o transbordo e do transbordo bate em Colatina, que é o aterro legal, licenciado. Segundo nós recebemos informação hoje, eu não posso afirmar, mas já está proibida a entrada dos caminhões de São Gabriel no aterro de Colatina. Amanhã eu vou buscar, viu, Zé Roque? Gabriel e demais vereadores, vão buscar essa informação. Quem depois puder me dar essa informação, eu agradeço. E por fim, eu estou vendo você aqui, Ronaldo, com seus atletas, e eu fui nas redes sociais, estou vendo que vocês estão fazendo uma rifa para ir participar em Aracaju de um belíssimo campeonato brasileiro. É inadmissível isso aí. Você tem que fazer vaquinha para o atleta participar de um evento. Nós temos lutado aqui, e eu tenho certeza que a Comissão de Constituição e Justiça e Finanças vai ter a sensibilidade, Edinho, da gente colocar uma parte do orçamento para essa associação de taekwondo. É impossível. Eu estou vendo aqui que o prefeito está investindo no motocross, está investindo no trilhão, que eles merecem também, porque é esporte, mas precisa investir em vocês. Eu não sei se vocês já procuraram o prefeito, até porque é muito difícil de falar com ele, porque ele não atende.
né? Não atende, as pessoas reclamam comigo, não atende telefone, não atende pessoalmente lá dentro da prefeitura. Então, isso é muito difícil. Então, assim, vamos tentar novamente. Eu acredito nos atletas, o Henrico está aí e seus colegas fazendo um belíssimo trabalho e levando o São Gabriel para o Brasil. Deus abençoe vocês, que venham de lá com uma medalha, mas que antes de vocês viajar, vocês recebam uma notícia boa da prefeitura, que vai, pelo menos, de repente, pagar a passagem de cada atleta, que mande aqui o projeto urgente para essa Câmara, e a gente autoriza que vocês vão com mais tranquilidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Léo Bragato. Eu quero dizer que vocês podem contar com o apoio desse presidente. Inclusive, eu já fui procurado, já pedi, mas se depender de um projeto aí, para a gente estar apoiando, você pode contar não só comigo, mas com todos aqui dessa Assembleia. Eu e o Edinho já fomos lá, já discutimos, já pedimos, Getúlio, não sei se o Renato também foi, Fabiano, mas nós já pedimos. Então, o secretário de esporte aí, a gente pode estar cobrando ele amanhã, se tiver aí o grupo de vereadores que queiram ir lá, pode contar comigo. Passa a palavra ao vereador Getúlio. Dispõe de 7 minutos e meio também. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, primeiro secretário. Boa noite a todos vocês que estão de casa nos assistindo. Boa noite a todos os vereadores que estão aqui presentes. Hoje é a primeira sessão após a Feira da Coabriel. A Feira da Coabriel movimentou 1,2 bilhões de reais, né? É um dinheiro muito positivo. É um dinheiro que, se a gente for calcular o tanto de CMS que vai circular em São Gabriel da Palha, né? Lógico que esse dinheiro não vem todo para o município. Do que nós arrecadamos hoje, 10% a 15% ficam com o município, 25% fica com o governo do estado e quase 60% com o governo federal. Então, o imposto do que a gente arrecada de CMS, daquilo tudo que a Coabriel gira aqui em São Gabriel, grande parte é administrado pelo governo do estado, pela União e pouco pelos municípios, né? Por isso que existe uma campanha muito forte a nível de Brasil, que é menos Brasília e mais Brasil. Porque o problema que, por exemplo, vou citar aqui, né? Antes de mais nada, parabenizar o professor Ronaldo, né? Pela turma, parabenizar o pai Cometa, porque ele tomou frente dessa situação de tentar arrecadar fundos aí, né? Lógico que junto com todos os alunos, mas ele foi, eu tenho conversas particulares com ele foi bastante corajoso ali de enfrentar essa barra para realizar o sonho não só do filho dele, mas dos outros coleguinhas. E aí a gente faz um apelo aqui também, Ricardo, para que a gente possa contar com o apoio das empresas de São Gabriel, né? Nós temos aí a Coabriel, nós temos o Cicobi, nós temos outros grandes empresários. Eu até me comprometi em estar conversando com alguns deles, não esqueci dessa conversa, tá? Eu tenho procurado e alguns até falaram que vão ajudar, mas aí eu estou tentando levantar uma situação para que vocês possam ser atendidos. São aproximadamente 13 mil reais, se eu não me engano, que é aquilo que você me falou. Veja bem, o município de São Gabriel da Palha, até hoje, eu não me recordo do município ter financiado nenhum atleta, né, na história do município, desde lá, quando meu pai era prefeito, desde quando o Léo foi vice-prefeito, eu não me recordo de ter o município bancado esse tipo de situação para os atletas. Mas a ideia do Léo é boa. Eu até conversei com uma mãe, né, na verdade com uma amiga nossa, que me cobrou essa situação. Eu falei assim, olha, o município hoje, a gente não pode exigir dele, porque não existe legislação que cabe isso daí. Mas seria interessante, talvez, ter um Bolsa Atleta, ter alguma situação. Lógico que em Vitória, que é um município de muito maior porte, Vitória, se eu não me engano, dá R$1.000, né, para os atletas de alta performance, aqueles que estão disputando provas nacionais. Mas hoje a nossa legislação não comporta isso e nem o nosso orçamento. Então a gente tem que trabalhar isso sim. Mas eu não quero aqui apontar dedo, colocar a culpa em ninguém. Eu acho que o momento
é de tentar resolver essa situação, professor Ronaldo, e não de apontar culpados. Então, eu acho que assim, o empenho dos vereadores, a gente pode até talvez, né, dar a nossa contrapartida, fazer uma vaquinha entre a gente aí, para tentar levantar um valor nosso, tá? Mas a gente vai também, eu quero pedir a colaboração dos vereadores, todo mundo aqui tem bom relacionamento, talvez a gente consiga com alguém, com um empresário, né, ajudar nessa questão aí desses garotos. E parabéns, Ronaldo, parabéns, Ricardinho Cometa, pelo empenho de vocês para realizar o sonho desses atletas. Quem sabe amanhã ou depois vão ser campeões olímpicos, vão estar levando o nosso nome aí a nível de Brasil, se Deus quiser. Quero aqui também, eu achei bacana o apoio e o campeonato da segunda Copa Mirim de motocross, que foi realizada. Eu acho que a gente tem que incentivar, né, para realizar esses eventos aqui dentro do município. Já existe uma verba específica da Secretaria de Esporte para isso, então isso está sendo realizado, né? Teve o evento dos trilheiros, enfim, está tendo outros eventos que é importante e a gente não pode, para tapar uma panela, destapar outra. A gente tem que continuar realizando esses eventos aqui em São Gabriel da Palha, que fomentam, né, o lazer, o esporte nos finais de semana. Eu fui lá na Copa Mirim, lá deu bastante gente lá assistindo, e isso é muito importante, tá certo? Infelizmente, eu acabei de ver aí na televisão que eles acabaram o presidente Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, acabou de fazer uma decretação de prisão domiciliar para o presidente da República, Jair Bolsonaro, ex-presidente. Eu acredito que nós, todos os brasileiros, nós temos que estar preocupados em relação a isso, porque hoje eles estão censurando um ex-presidente que é da direita. Amanhã ou depois pode censurar também um ex-presidente que é da esquerda. E isso daí, hoje o que uns estão rindo, amanhã ou depois pode estar chorando. E o Brasil não pode aceitar esse tipo de censura que está acontecendo. Ano que vem é a eleição, e eu acho que dentro daquilo que a gente chama de democracia, a gente precisa dar voz a todos, ouvir a opinião de todos. Todo mundo tem que ter o direito de se manifestar, o direito de participar da política, e não é isso que está acontecendo no Brasil. Hoje o Geso está aqui, está aposentando. O Geso, eu quero dar os parabéns para você, Geso, pela sua coragem de vir aqui, de vir se manifestar. Eu acho que isso que é democracia. Nós não podemos, de forma alguma, calar a sua voz, porque aqui hoje, por exemplo, tem uma maioria que o prefeito talvez, né, o prefeito elegeu 10 vereadores, né, mas depois, hoje a base do prefeito é composta por 9 vereadores, mas a gente não pode aqui falar que você não pode falar. Não, isso é Brasil. O Brasil é o país da democracia. O Brasil é um país que todo mundo tem que ter voz. Então isso daí me preocupa. Já vinha preocupado com isso, mas agora está preocupando porque essa briga que eles estão fazendo, a única pessoa que não vai ganhar com isso é a população, e principalmente a população mais pobre, que mais precisa do poder público. Então, deixo aqui meu repúdio aqui a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Isso não é de se comemorar, isso é muito de se repudiar. E eu deixo aqui a minha palavra de lamentação a isso que está acontecendo a nível de Brasil. Obrigado. E hoje eu não poderia esquecer, hoje é o dia 4 de agosto, é o dia do padre, né? Então aqui eu quero mandar um abraço para o padre Fernando, padre não, é porque ele me chamou. Eu quero aqui deixar um abraço para o padre Fernando, para o padre Matias, e o padre, qual é o nome do padre novo? Magno, que é lá que não é daqui da matriz, mas é lá da comunidade, lá do bairro Santa Helena. Quero desejar aqui um abraço fraterno para vocês, pelo papel importante que vocês fazem na nossa comunidade, e agradeço de coração todo o trabalho que a Igreja Católica vem realizando em São Gabriel da Palha. Muito obrigado, beijo no coração e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado aí, vereador Getúlio, pelas suas palavras. E mais uma vez eu vou reafirmar aqui. Quando secretário de esporte, nós patrocinamos sim e ajudamos algumas equipes esportivas aí. E hoje eu já estou falando aqui, secretário Vial
pode fazer um projeto e mandar para a Câmara, que nós vamos apoiar sim. Aqui pode contar com a gente. Só depende da boa vontade de fazer o projeto, que aqui não tem dificuldade. Isso aí, Léo. Bem lembrado. Igual foi do trilheiro, pode mandar para cá que a gente vai apoiar essas crianças aí e esses pais que merecem. Passa a palavra ao vereador Gabriel Canal. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário Fabiano, os demais vereadores e a todos que estão nos assistindo. Já começando a falar de esporte, incentivo, já venho aqui divulgar que, por marco histórico em São Gabriel, Pietro Piloni vai nos representar em rodeio. Foi classificado lá em Barretos. Segunda-feira, mandou mensagem hoje. Segunda-feira ele vai viajar para lá, vai disputar, levando o nome da nossa cidade para um campeonato que é muito importante em Barretos. Me mandou hoje a mensagem que está indo para lá. Se Deus quiser, ele vai conseguir. Ele vai segunda, né? Ele vai conseguir e vai levar o nosso nome para o mundo, que a partir de lá já vai classificando para disputar internacional. Precisava de muito mais incentivo da prefeitura, porque é um gasto muito alto. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo lá para ele. Também pegando uma outra ponte sobre o esporte, eu andei conversando com o Leandro Custódio semana passada. O Leandro falou comigo que tem 50 vaga para 50 alunos para treinar, fazer treinamento, com uniforme, meião, tudo doado lá para o Cachoeira da Onça, Edinho e Renato. Ele falou que ele só está precisando do campo, está precisando da associação de moradores para dar esse treinamento. O Edinho sabe que tinha um lote ali que os meninos que era seu, os meninos estavam jogando bola, eles começaram a construir. Hoje as crianças lá da Onça não têm aonde jogar bola, não está tendo incentivo. Então, o bairro Cachoeira da Onça, a associação de moradores, tem que voltar para os moradores do bairro Cachoeira da Onça. Tem que... Isso, está precisando da liberação. E o Leandro falou que está com esse projeto, quer segurar, ele quer levar esses atletas para o bairro Cachoeira da Onça. Ele falou que teve a oportunidade já de levar no Fartura, só que no Fartura fica pouco viável para o jogador, os alunos aqui, transporte, vai ter que gastar. Ele quer no Cachoeira da Onça. Isso precisa da mobilização, principalmente nós, do bairro Cachoeira da Onça, conto com o apoio seu, do Edinho e do Renatinho, para a gente levar esse esporte para o nosso bairro, que hoje, infelizmente, não tem lugar para os meninos jogar bola lá. E também acertar as questões da associação de moradores. A gente tem que ficar em cima, porque a associação tem que ser benefício para o morador do bairro Cachoeira da Onça. O bairro São Sebastião se mobilizou. Hoje, graças a Deus, a associação lá está bem movimentada, eles estão fazendo acontecer, está tudo registrado. Vamos fazer que o bairro Cachoeira da Onça também pegue esse exemplo e vamos dar uma atenção maior para os nossos moradores lá, que é o bairro que a gente convive e a gente precisa de ajudar. Também uma outra parte que hoje eu passei fiscalizando, a galeria do bairro Cachoeira da Onça, já começaram a fazer a escavação lá, já arrancaram o calçamento. Inclusive, eu dei uma olhada, o calçamento que está sendo retirado está ficando lá atrás do posto de saúde. Fiscalizei lá hoje. Eu não vou parabenizar agora não, mas é um bom avanço. Eu vou parabenizar depois que ela ficar concluída. Mas graças a Deus já também está começando. Se Deus quiser, não vai parar, não vai ter empecilho nenhum para continuar essa obra ser feita lá no bairro Cachoeira da Onça, que é que tantos moradores esperavam. Para me finalizar, eu quero dizer a respeito daquela votação da sessão daquela área do polivalente para o Corpo de Bombeiros. Rolou alguns vídeos aí e a minha posição foi contrária, tem um boletim de votação, eu votei contrário àquilo. E eu vou dar minha explicação hoje, porque não tive oportunidade lá e resolvi, depois de alguns vídeos, vir me esclarecer. O meu voto contrário não é questão do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Sou totalmente a favor, aonde estiver. No centro da cidade pode ser bom? Pode. Mas também tem outros lugares que é viável. E também resolve o problema. Eu fui contra, porque aquela área ali pode ser ampliada futuramente para ser a ampliação da escola. Podendo ter, igual a escola de tempo integral, vai precisar de ampliação, nossa população vem crescendo, pode precisar.
A gente doando aquela área ali, nós não vamos conseguir ampliar a escola. E outra questão, um exemplo, se o Corpo de Bombeiro e o SAMU vai lá para o seminário, não ia ter muita dificuldade, sabe por causa de quê? Lá em Colatina, o Corpo de Bombeiro é no começo da cidade. Colatina é bem maior que o nosso. E em Nova Venécia também, o Corpo de Bombeiro é na saída para Boa Esperança. E funciona. Também funciona. A gente não podia ter deixado uma área daquela que era para uma ampliação da escola, porque o Corpo de Bombeiros e o SAMU, eles vão socorrer de carro. Nossas crianças, muitas têm que ir a pé para a escola. Então, era uma área nobre que a gente não podia ter deixado de fazer essa doação. Com a parte, Léo. Muito obrigado, vereador Gabriel. Só informando a todos aqui que a enquete que nós fizemos nesse final de semana, mais de 90% das pessoas, presidente, pediram a gente para ter o bom senso, mesmo que já foi votado aqui, que agora não é competência mais do município, nós vamos aclamar para o governo do Estado para que ele tenha a acessibilidade de colocar essa unidade em outro local aí aprovado pela comunidade, não tão rápido assim como foi, né? Prefeito querendo correr com isso aí, até hoje não explicou para a gente, não consultou o Conselho da Educação, não consultou os pais de alunos, professores e não consultou a comunidade. Toda vez que nós vamos mexer com alguma coisa que é público, para dar um aval, quem fala por último é o povo. Muito obrigado. O Gabriel falou que se fosse... Falar a questão de Colatina, que você falou, que é lá no Córrego do Ouro. Semana passada, queimou uma ambulância lá no centro. Não sei se é de São Gabriel ou de São Domingos. Eu conheço vários moradores, estou em grupo lá de Colatina, eles falaram que se o Corpo de Bombeiro fosse mais bem localizado, teria como ter chegado em antes e não estragado tanto que estragou. Por isso, a mobilidade é tão importante nesse caso aí. Eu também concordo na questão que o Edinho falou de mobilidade, mas a gente poderia... a comparação de Colatina, lá do Corpo de Bombeiro até no centro, é muito grande. A diferença do polivalente para o seminário é coisa de 1 quilômetro. Ou no Santa Terezinha também, o local que fosse mais acessível. Mas, enfim, só explicando a minha votação. E só reforçando aqui, do Cachoeira da Onça, Edinho e Renatinho, vamos buscar aí, junto com a prefeitura, o secretário, a questão da nossa associação, que você sabe que os moradores já procurou a gente, entregar a associação para os moradores, e conversar também com o Leandro a questão desse projeto, para a gente trazer esse projeto para o bairro Cachoeira da Onça, que ele falou que está destinado para lá, para a gente conseguir atletas, né? Tirar os meninos da rua, que pode estar, os meninos no esporte, está tirando eles até do mundo das drogas, tirando eles um pouco do celular, da internet, que por uma parte traz coisas boas, mas é muito prejudicial para a saúde também das nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gabriel. Foi muito pertinente a sua fala aí, falando do esporte. Só lembrando do esporte aqui, para dar uma satisfação para a nossa comunidade, eu, Edinho e outros, Fagner e Fabiano, estivemos em Brasília. Eu vou falar só de 2 emendas, a outra vai vir. Já está na conta. 100 mil da PAI e uma van, o dinheiro já está na conta, 396 mil, o nosso deputado Gilvan da Federal doou para a Sopaz. Então, o dinheiro já está na conta, só estamos aguardando a licitação. Então, eu falo para você que o esporte tem que ter incentivo e tem que ter alguém que luta por ele. Eu também sou bem favorável ao nosso esporte. E a respeito do Corpo de Bombeiro, eu vou deixar, Gabriel, aqui, bem claro. Ali onde tinha sido cedido, não é viável. O bombeiro tem que ficar em local apropriado. Se fosse ali até em frente àquele radar ali, do lado de cima ali, seria top. Ali é baixinho, dava. Agora, lá em cima, talvez não. A equipe técnica do bombeiro não permitiu que fosse construída ali e ninguém correu rápido, não. Nós fizemos uma coisa que estava dentro, o dinheiro veio e se a gente não votasse, também voltaria. Só para isso. O Estado vai fazer... Não, o Estado, desculpa aí, o Estado vai fazer a obra, então precisava de agilidade nisso aí.
Passa a palavra ao vereador Robinho Bley, que também dispõe de 7 minutos e meio. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vereadores. Boa noite, plenário. E boa noite ao povo de casa. Eu queria parabenizar o Geso, né, pelos 30 anos, né, Geso? Geso é meu irmão de igreja, bom te ver aqui, bom te ter aqui. Eu creio que São Gabriel também está feliz, né? São 30 anos lavando a rua que a gente suja, catando o lixo que não deveria ser realmente jogado ao chão, né? E você vir aqui, né, expressar sua gratidão, né? Primeiro a Deus, também declarar isso a público, ao município. Tá bom, Jesus? Obrigado mesmo, parabéns mesmo, né? E também na mesma sequência, quando se fala em pessoas trabalhadoras, eu quero parabenizar, né, todo o produtor de café dessa região. Nós terminamos nossa colheita, agradecer à Polícia Militar, que deu todo o suporte, toda a base. Nossa Polícia Investigativa está de parabéns. São Gabriel está em boas mãos, né? Nós estamos tranquilos nas nossas roças. Tivemos a Polícia Militar visitando as propriedades, visitando os armazéns, e nós fizemos uma colheita muito tranquila. Eu fiquei vendo o discurso do Léo, me incomoda um pouco, vereador, né? Eu, que sou do primeiro mandato, vim trabalhando em São Gabriel da Palha. Eu sonho em ver uma cidade melhor, em ter um lugar melhor aqui. Graças a Deus, Deus me colocou em um bom patamar hoje. Se eu quisesse me deslocar daqui, eu teria recursos o suficiente, graças a Deus, para viver em qualquer lugar, eu acho, nesse país. Mas eu ainda sonho, vou fazer 50 anos, eu quero reconstruir São Gabriel da Palha. Eu vi São Gabriel construído, minha mãe teve vários filhos aqui, né? Eu falo vários, que eu sou de 15 irmãos, né? Eu vi São Gabriel construído na saúde, na segurança, no respeito, numa boa educação escolar, né? Mas a política, não vou dizer nem que seja política partidária, porque naquele período nós ainda não falávamos em política partidária, né? Foi uma política, vamos dizer, de poderosos da cidade, vamos dizer que seja assim, né? Nós tivemos até, esse dia a gente estava comentando sobre a boa política de São Gabriel. Alguém disse para mim que uma pessoa, não vou citar o nome, ele tem uma política chamada política curral. E também citou o nome do doutor Luiz também como política curral. E eu disse, não, doutor Luiz não tem uma política curral. Não, o doutor Luiz tem 3 mil votos, que ele sustenta isso até hoje em São Gabriel da Palha. Isso não por política curral, isso é por legado, todo mundo sabe disso. Doutor Luiz foi uma pessoa, eu acho que eu deveria ter uns 20 anos de idade, imagino eu, que transformou o São Gabriel da Palha. São Gabriel da Palha era uma cidade comum, ela não tinha representatividade de padrão nenhum. Ele foi o prefeito que asfaltou toda a nossa cidade, colocou semáforo, trouxe ginásios, fez uma galeria, né? Não vou dizer que todo esse dinheiro foi do município, assim como Tiago Rocha também não tem como estar fazendo todas essas obras que vocês disseram que é do governo estadual. Realmente, o bom prefeito é aquele que sabe ter relacionamento com o governo, uma vez que ele não tem como ter todo esse dinheiro para estar fazendo uma cidade ganhar o progresso que ela precisa. Mas me incomoda muito que nós tivemos o Tiago Rocha, né, no mandato passado, com o mesmo princípio de política. Ele começou o mandato com muita dificuldade, foi se ajeitando. A própria cidade dizia que ele não teria competência para o cargo, né? Meses depois, Tiago ganhou dinâmica, né? E na saúde básica, ele foi se ajeitando ali e depois ganhou São Gabriel, né? Veio as eleições, então você, Léo, mesmo, acompanhou ele de perto. Quando ele veio as eleições, vocês foram lá pedir chapa ao prefeito. Pedir chapa porque o prefeito estava bem, entende? Então, quando ganhou as eleições novamente, no mesmo primeiro mês, eu vou fazer oposição ao mesmo prefeito, que eu peço chapa. Não tem município que sai do lugar. E me desculpa, não tem como sair do lugar. Com esse tipo de política, não. Eu coloco totalmente o meu mandato em risco,
por não trabalhar como sobrevivente da política legislativa. Entendeu? Eu vou sempre tentar fazer o bom trabalho, a seriedade. Não estou defendendo o Tiago, não, de forma alguma. O Tiago tem que se esforçar todos os dias, assim como a gente tem se esforçado. Nós temos pedido, nós temos buscado, né, e a gente, nós estamos aí, eu creio que entrando agora no 8º mês, né, no 8º mês, então nós temos ainda 3 anos e algumas coisas para poder o Tiago mostrar a mesma resposta que ele mostrou no primeiro mandato. E a gente quer o melhor para São Gabriel. Sabemos que ele não tem reeleição para ele mais. Nós não queremos ocupar o lugar dele, dizendo que ele não está trabalhando. Nós queremos, sim, que qualquer outra pessoa ocupe o lugar do Tiago e que o Tiago faça o melhor mandato para essa cidade. O melhor mandato. Eu jamais incitaria o povo contra o meu governo. Não, jamais. Também quero parabenizar a cooperativa, né, pelo baita trabalho. Falando aí R$1 bilhão, né? Geso, eu queria te fazer uma pergunta. Quanto que foi o seu último salário? Se não for te incomodar. 3.200 e poucos reais, né? Seu último salário, né, Geso? Hoje, todo o nosso problema financeiro dos municípios, o Brasil, ele está na mão do governo federal, né? O nosso senador Cleitinho pediu uma carteira, ele chutou a carteira, porque é uma vergonha a forma que o nosso governo vem conduzindo o nosso país, né? Eu estou falando como produtor rural, eu sou produtor rural médio, eu não sou de grandes terras, mas o meu custo dentro dessa cidade só para mim fazer a minha colheita, fora as desbrotas e outras coisas, eu gastei R$300 mil para fazer a minha colheita. Se a gente pegar isso e colocar, se eu sou médio, eu gastei 300, a gente pegar 300 pessoas e gastar 300 mil por pessoa, só o produtor rural teria colocado R$90 milhões dentro do município, dentro de 60 dias. Mas é muito doloroso, porque a gente está trabalhando, nós somos abençoados, mas eu clamo pelas pessoas que trabalham comigo. Gente, para! O que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês? A gente está falando aí em R$90 milhões por 300 pessoas dentro do município. Mas esse dinheiro, infelizmente, o nosso governo, ele tem induzido o povo a vícios. 40 gramas de droga, Heineken, picanha. Então o povo ganha, mas o povo gasta, né? O povo gasta. Eu ainda, o presidente me dá mais um minuto. E nós temos uma outra dificuldade como produtor rural, uma vez que eu já disse os valores que o produtor rural coloca dentro dessa cidade, a cooperativa já mostrou isso. A outra dificuldade que nós temos do governo federal é que eu preciso assinar o contrato de panha do produtor, do panhador, que me ajuda na colheita. E ele diz assim: não posso, Robin, que se eu assinar eu perco meus auxílios. Aí eu sou multado, alguém vai lá para me multar. Quando a pessoa chega lá para me multar, ele diz assim: não, se você não pode assinar o contrato dele, você não coloca ele para apanhar o café. Eu fico entre a cruz e a espada, porque se eu assino, ele perde a bolsa. Se eu não assino, eu sou multado. Essa é a situação do Brasil hoje, né? A gente está numa calamidade aí, ou o povo acorda, né? Ou pagaremos o preço. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Robin. Belas palavras aí. Antes de passar a ordem do dia, só gostaria aqui de parabenizar aqui em público o nosso vereador Léo Bragato, que fez aniversário ontem, não fez festa, mas em nome da Câmara aqui, de todos os servidores, te parabenizo. O nosso funcionário Rodrigo também faz aniversário amanhã, mas já comeu o bolo hoje. Parabéns aí, Rodrigo, que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Passaremos agora a ordem do dia. Projeto de lei número 95, de autoria do vereador Leonardo Luiz Valbuza Bragato, que dispõe sobre a regulamentação
no âmbito do município de São Gabriel da Palha, do artigo 10, inciso 7 da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com as alterações da Lei número 14.862, de 27 de maio de 24, permitindo a utilização de assentos vagos nos veículos de transporte escolar por professores da rede pública municipal e outras providências. Esse projeto, ele recebeu uma emenda, a emenda de número 19. Eles vão pedir mesmo para ler, eu vou pedir para o Joy fazer a leitura da emenda aí. Então, o vereador Getúlio quer explicar a emenda? Bem rápido. Léo, o projeto que você fez contempla apenas o professor, mas nós estamos com uma dificuldade danada, principalmente com as auxiliares de serviço geral, com outros membros da comunidade escolar que ganham, às vezes, um salário mínimo e estão tendo que gastar com catinha, estão tendo que gastar com transporte. Então, a gente emendou o projeto, dando oportunidade para todos os profissionais da educação que quiserem poderem requerer esse pedido de estar utilizando o transporte coletivo, o transporte escolar, desde que tenha vaga, né? Mas é isso aí. A vaga prioritária dos alunos. Se tiver algum assento vago, aí pode ser requerido por professor, por merendeira, por quem quer que seja da comunidade escolar. Só isso. Passa a palavra, vereador Léo. Presidente, agradecer a comissão aí por esse auxílio. Isso que é importante. Nós pensamos no professor e tinha estudado a possibilidade também. Acabou na hora de confeccionar. Ainda bem que vocês viram e a gente agradece porque contempla. Esse projeto, ele tem um ônibus lá na comunidade do Castelã e a professora dá aula lá, que é da cidade. Como era o caso, não é, Brad? Sua esposa dava aula, ela tem o direito, se tiver vaga, de entrar dentro do ônibus para ir e voltar sem custo. Porque às vezes tem que montar em cima de uma moto, montar em cima do carro aí e o custo é alto. Muito obrigado e parabéns aí à comissão. Só lembrando, Léo, que assim, não basta estar com assento vago e lá entrar e sentar. Você tem que solicitar, né, na Secretaria de Educação para não ter briga e nem confusão. Aquele que chegar primeiro vai ter prioridade. Independente de ser professor, merendeira, aquele que chegar primeiro na Secretaria e fazer o requerimento, ele vai ter direito prioritário a esse assento quando tiver vaga. Lembrando, a prioridade é sempre do aluno. Obrigado. Coloca o projeto em votação. Coloca a emenda em votação, a emenda número 19. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Emenda aprovada. Coloco em discussão o projeto com a emenda já incorporada. Coloco em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto aprovado em turno único com a emenda incorporada. Projeto de lei número 105, de autoria do vereador Orian Batista Pinheiro, que altera o artigo 2º da lei número 1073/97, de 12 de junho de 1997, que cria o Dia do Evangelho Gabrielense do município de São Gabriel da Palha, Estado precisando dar outras providências. Eu vou colocar o projeto, a emenda, esse projeto sofreu uma emenda, a emenda número 11. Vou colocar a emenda em discussão. A emenda já está em discussão. Você pode falar, vereador Orian, com a palavra. Só para te atender, pô. Colegas, na verdade é uma atualização, né, de um projeto criado do nosso amigo Avani Caminhoneiro, que é o Dia do Evangelho. Nós não estamos mudando data, nada. Eu tive até a humildade de entrar em contato com a Avani, né, mesmo uma atualização, incluindo o feriado religioso. Eu peço a colaboração de vocês para que a gente possa confirmar essa emenda. Obrigado, vereador Orian. Alguém mais? Coloco a emenda em votação.
Favoráveis à emenda que permaneça como estão. Os contrários que se manifeste. Emenda aprovada. Coloco o projeto em discussão com a emenda incorporada. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto aprovado em turno único com emenda incorporada. Projeto de lei 111/2025, de autoria do vereador Renato Diniz Techo, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento e segurança na sede do Conselho Tutelar Casa Lá, CASP, do município de São Gabriel da Palha. Coloco em discussão. Vereador Renato. Esse projeto, o porquê dele? Porque às vezes chega as pessoas lá que já conselheiros tutelares já foram agredidos e eles não têm defesa. Fica a palavra deles contra a palavra do agressor. E já aconteceu de conselheiro tutelar ser questionado até pela polícia, entendeu? Então, o que acontece? Contra fatos não há argumentos. Se tem uma câmera ali, ela vai registrar de fato o que está acontecendo. Igual também na Casa Lá. Aí tem gente que fala assim, muitas vezes, coitadinho do adolescente, da criança que está lá. Eu tive a oportunidade de buscar um adolescente lá em Linhares, onde lá no centro do adolescente lá. Então, só que esse menino, do jeito que ele chegou em São Gabriel, foi colocado lá dentro, na Casa Lá, ele tocou o terror lá dentro e depois fugiu de lá, porque ele já era jurado na cidade. Então, quer dizer, os profissionais já não ganham um valor que seria merecido, né? E outra coisa, e ainda fica à mercê. Então, se você tem uma câmara de segurança na Casa Lá, nesses órgãos públicos, você dá respaldo legal e segurança necessária para a questão de argumentação. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifeste. Projeto aprovado em turno único. Projeto de lei 114/2025, de autoria do vereador Orian Batista Pinheiro. Então, Joy, desculpa aí. De autoria do vereador Léo Bragato, que cria o cadastro municipal de protetores e cuidadores independentes de animais e dá outras providências. Coloco o projeto sofreu a emenda 16/2025. Coloco a emenda em discussão. Quem for explicar que seja mais rápido, porque coloco o projeto em votação. O vereador Getúlio tem a palavra. Tá, o projeto ele foi analisado pelo jurídico e ele foi avaliado pela inconstitucionalidade dele. Então, para que ele não fique inconstitucional, nós fizemos algumas alterações para que ele possa ser constitucional. Nós não mudamos, Léo, o corpo do projeto, apenas adequamos ele para que ele não possa ser inconstitucional.
Vereador Léo. Então, gente, isso aqui é o seguinte. Nós temos no nosso município, praticamente quase todas as casas tem um animalzinho. Que seja um gato, que seja um cãozinho, que seja um passarinho lá, eu esqueço o nome, periquitozinho, calopsita. Mas ele é mais bem voltado para a questão, né? Às vezes a gente foca mais no cachorro. É para realmente ter um cadastro no município para saber dessas pessoas que realmente têm um trabalho diferenciado com essa causa. Porque às vezes essa pessoa... Então, o Zé Roque tem 13 cachorros lá. Ele pode entrar no cadastro, porque às vezes tem uma vantagem de você... igual aqui, se a prefeitura começar a fazer doação de ração, essa pessoa, remédio, vacinas, essa pessoa, ela tem autonomia, se ela estiver no cadastro, ela chegar lá e tentar esses benefícios para que ela possa levar para casa ou para um vizinho. Aí eu brinco, presidente, que a gente gosta de animais, eu ando com as injeçãozinhas aí de cio, de cadelas, que às vezes você passa numa casa, a pessoa não tem como fazer a castração. Mas aí você entrega uma injeçãozinha, Fabiano, de R$5, você evita um problema aí de nascer 10, 12 animais, Robinho. Igual nós estamos aqui no Lions Club, viu, Fagner? Tem uma cadela lá que está com 12 filhotes. Então, cada um reveza aí toda semana para ir lá dar uma comida para esses animais. E o SOS sempre aí na frente, entrando com esse trabalho. Por isso que eu peço aqui, presidente, que a gente faça uma força-tarefa aí para colocar esse dinheiro na conta do SOS Animais, porque eles que vão entrar com esse cadastro aqui através desse projeto. Muito obrigado. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis à emenda que permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Emenda aprovada. Coloco o projeto em discussão com a emenda incorporada. É o que você falou agora, Léo. Coloco o projeto em votação com a emenda já incorporada. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado com a emenda incorporada também em primeiro turno. Projeto de lei 118, de autoria do vereador Leonardo Luiz Valbuza Bragato, que institui o programa Ler é Legal, que incentiva a doação de livros infantis a alunos das escolas públicas municipais e a inclusão de livros nas cestas básicas distribuídas por programas sociais do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Vou colocar o projeto em discussão. Com a palavra, presidente. Novamente agradecer à comissão e aos colegas. Esse livro ele seria incluído na cesta básica, como também no passado aqui nós incluímos a discussão aqui do absorvente para famílias carentes, também na cesta básica, que é um problema real em nosso município. Às vezes a gente não se atenta a isso, mas para quem tem filha, mulher, a gente sabe como que é quando chega aí já na adolescência, né? Então, essa questão do livro, porque eu sou um leitor também, e eu penso que as nossas crianças precisam de sair um pouco do celular e começar a viajar pelo esse mundo da leitura. Porque é tão importante a leitura que hoje em dia psicólogos estão receitando momentos de leitura para as crianças. Porque essa tela, ela tem causado muitos problemas mentais e principalmente de postura, de saúde corporal. E assim, a gente precisa de comover a nossa secretária de Educação para que ela tenha essa sensibilidade e coloque esse item. Depois isso aqui, Robin, quando a coisa está acontecendo, a gente precisa ser real. A biblioteca agora ficou um ambiente justo para os nossos alunos. A gente passa aqui, está uma biblioteca bonita, está toda arrumadinha, e é isso que nós queremos. Porque se realmente as coisas acontecer, presidente, eu vou vir aqui para elogiar.
Entendeu? Então, assim, com todo o respeito que eu tenho na hora das minhas críticas, mas eu tento fazer a crítica para construir. Talvez as pessoas que olham para a minha crítica ali pensem que eu tenho alguma coisa contra o Tiago. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Tiago, sou amigo dele, sento com ele em qualquer lugar que ele me chamar. Porém, ele tem uma visão diferente e eu não sou obrigado a comungar com a visão que ele tem. Muito obrigado. Coloco o projeto, a emenda em votação. Já coloquei o projeto, isso aí. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de lei 121/2025, de autoria do vereador Fabiano Oste, que institui o Programa Municipal de Saúde em peso de prevenção e controle de obesidade do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Esse projeto também sofreu emenda de número 17. Eu coloco essa emenda em discussão e eu vou pedir para o próprio vereador Fabiano, autor do projeto, que faça aí uso da palavra. Eu sei que ele é rápido. Boa noite a todos. A emenda foi só questão de termos mesmo, para não tornar o projeto inconstitucional, mas é um projeto de muita importância, para toda a população. A gente que está um pouquinho acima do peso, inclusive nós vereadores, vamos poder usufruir desse projeto lá na frente. Então é um projeto de lei que cria um programa, Saúde em Peso, onde implica em atendimentos a pessoas que estão diagnosticadas com um nível mais elevado de obesidade. A gente sabe que tem muitas pessoas aí dentro do município que sofrem com isso e muitas pessoas acham que a obesidade é simplesmente gordura, mas a obesidade muitas vezes implica em muita coisa, pode ser implicado em ansiedade, pode ser implicado em depressão e por aí afora vai. Então, por isso que a criação desse programa, com atendimento médico adequado, com atendimento nutricionista adequado, psicólogo, e tudo que for preciso para que a pessoa possa restabelecer a sua saúde aí. Enfim, é isso. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Coloco em discussão o projeto de lei com emenda incorporada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto também aprovado com emenda incorporada. Projeto de lei 122/2025, de autoria do vereador Fabiano Oste, que institui o Programa de Saúde Mental nas escolas no âmbito do município de São Gabriel da Palha e da outras providências. Esse projeto sofreu também uma emenda de número 18. Fabiano, quer falar sobre a emenda? Vou colocar ela em discussão. Esse projeto também foi a mesma questão do outro, foi 2 palavras técnicas lá que precisou mudar, então ele não teve alteração no corpo do projeto, mas é um projeto que, no meu ponto de vista, é muito importante, porque, vereador Léo, a gente precisa olhar para os nossos profissionais da educação. Tem professores que estão entrando em depressão, professores frustrados, aí o ensino cai com isso. Então, se nós não dermos uma atenção especial para esses profissionais, para que eles possam ter o seu tratamento adequado dentro dos seus direitos, fica até inviável muitas vezes dele estar presente em sala de aula. E é um projeto que estende não só aos professores, mas também aos pais e alunos, pois prevê palestras dentro das escolas, prevê uma série de coisas para que dentro da educação eles já possam ter um atendimento de qualidade com profissionais especializados. Obrigado. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Coloco em discussão o projeto com a emenda incorporada.
Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também é aprovado o projeto com a emenda incorporada. Projeto de lei 126, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a homologação do relatório da avaliação atuarial do exercício 2024 em data focal, 31/12/2024, e da outras providências. Esse projeto também, ele sofreu a emenda número 20, no parágrafo 8 do artigo 2º. Eu vou pedir o vereador, vou colocar em discussão. Vereador Getúlio com a palavra. Esse projeto foi discutido na sessão passada, né? E, assim, se ele fosse aprovado com a emenda que foi feita na sessão passada ou sem a emenda da sessão passada, ele teria o mesmo efeito do que agora. Por quê? Porque nós recebemos uma carta do Tribunal de Contas, onde o projeto que trata de parcelamento de qualquer tipo de dívida com o Instituto, ele precisa ser específico para tratar do parcelamento. Como esse projeto, ele trata do cálculo atuarial, atualização do cálculo atuarial, não há necessidade, então ele não pode vir com um parcelamento junto. Então, por mais que esteja escrito que vai haver parcelamento, o parcelamento ele não está concedido. Então, assim, já que não faria diferença, Zé Roque, nós fizemos o quê? Nós eliminamos aquele artigo que autorizaria posteriores parcelamentos, né? Porque independente de constar ou não, precisa vir um projeto específico requerendo o parcelamento, tá bom? Então, acho que isso daí resolveu o problema de todo mundo e a gente não precisa queimar saliva agora para a gente debater, para a gente colocar aqui nossos pontos de vista a respeito desse projeto. Lá na frente, quando vir o projeto de parcelamento, a gente queima fosfato com isso aí, tá bom? Muito obrigado. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Coloco o projeto em votação com a emenda incorporada. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado com a emenda incorporada. Projeto de resolução número 6/2025, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 2087/24, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Esse projeto também sofreu emenda de número 14. Eu coloco em discussão a emenda. Vereador Getúlio. Esse é o da moção, né, presidente? Veja bem, senhores vereadores, quando nós apresentamos uma moção de aplausos, por exemplo, a Coabriel, né? Essa moção de aplausos, anteriormente, ela ia ela era lida, iria para a comissão, e a comissão, que é composta por 3 vereadores, decidiria se essa moção seria ou não concedida. Bem, nós achamos 2 erros no trâmite disso daí, ao nosso ver, nosso ponto de vista. Se vocês discordarem, agora é o momento de vocês discordarem, mas nós estamos buscando atualizar o nosso regimento interno. Então, nós colocamos o seguinte, que quando apresenta uma emenda, a emenda é lida ali, a moção, ela é lida na ordem do dia. Se algum vereador, qualquer um dos 13, for contra essa emenda, ele pode levantar essa moção, ele pode levantar o braço e essa moção, então, não é concedida para essa pessoa. Ela vai para as comissões, vai receber parecer e depois ela tem que ser aprovada por maioria simples. Caso nenhum vereador questione essa moção, ela imediatamente está aprovada e aí a gente pode conceder esses quadrinhos que a gente concede para que a gente não perca o tempo, né? O tempo para a gente entregar essa moção. E para que essa moção também não seja aprovada apenas por 3 vereadores, que ela tenha o direito de qualquer vereador em plenário questionar a aprovação ou reprovação dessa emenda. É importante acelerar isso aí. Porém, tem que regularizar aqui a questão na hora de solicitar a moção. Porque o importante da moção é o quê? Não só eu vir aqui e fazer a entrega. Eu também já fiz isso. Mas o importante é você ter
no bojo do projeto, quando você vai propor a moção, você ter ali um histórico. O histórico do que você está mostrando para a população, como é o caso aqui hoje do nosso padeiro, que levou o nome de São Gabriel, mas como que foi isso? Entendeu? Não é só eu pegar, faz aí, e vir entregar. O importante aqui, viu, Getúlio? A gente tinha que complementar isso para pegar e contar a real história dele. Como que foi que ele fez isso? Que momento que aonde ele aprendeu? Qual foi o apoio da empresa que deu essa oportunidade para ele? Então, assim, para engrossar o projeto, tá? Viu, presidente? Que regulamente isso aí no setor de expediente, porque eu vou ser sincero para você, para mim propor, eu tento buscar o máximo de informação para que aquilo ali tenha uma vida ali dentro do Poder Legislativo. Se eu procurar isso daqui 10 anos, eu tenho como entregar um histórico bem feito disso aí e até, de repente, imprimir atrás da moção um pedaço da justificativa porque que ele está sendo homenageado ali com a história dele. Beleza, presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereador Léo. Léo, assim, atualmente a gente tem feito isso, mas não está regulamentado, né? Genivaldo, alguém te ligou perguntando todas as informações a respeito de como que foi a premiação? Algum funcionário da Câmara te ligou? O doutor Gustavo te ligou? Não? Ah, tá. Mas ele na época, ele falou que tinha pegado todas as informações com você, mas às vezes ele buscou isso em jornais e tal, mas seria importante estar ligando e fazendo, perguntando pessoalmente, tá certo? Mas independente de qualquer coisa, isso daí, Léo, pode ser feito um projeto para regulamentar isso. Talvez dentro do setor, não precisa estar no projeto, né? Muito obrigado, vereador Léo. Acho importante também fazer um dossiê para quem você está homenageando, de quem você está homenageando, que fica registrado na Câmara Municipal. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Coloco o projeto em discussão, em votação, com emenda incorporada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto também é aprovado em turno único. Antes de encerrar aqui, eu vou pedir a quem de direito que faça um projeto de lei em São Gabriel da Palha para a gente fazer uma Bolsa Esporte, não é isso, Fabiano? Para a gente estar apoiando a nossa Secretaria a nossa Secretaria de Esporte está apoiando os atletas de nosso município. Bolsa Atleta. Então vamos colocar ele em prática, vamos cobrar para a gente estar correndo atrás disso aí. O senhor podia fazer um apelo ainda essa semana, não sei se dá tempo, de repente fazer uma ajuda aí para esses atletas que vão para Aracaju. Eu acho que valia a pena amanhã alguém aí que vocês têm mais proximidade, sentar e de repente convoca a sessão, se for questão de passar pela Câmara, que é a questão legal, ajudar esse pessoal. Tá? Obrigado. Obrigado, Léo. Eu vou fazer aqui o apelo ao nosso município e aos empresários de nosso município. Quem puder estar ajudando aí, que ajude, que é importante a gente representar o nosso município fora de São Gabriel da Palha. Eu sei que o nosso prefeito aí, com o secretário de esporte, vai se sensibilizar e está ajudando esses meninos aí. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 18 de agosto do ano em curso, de acordo com o calendário oficial de sessões extraordinárias que realizarão a seguir.